Crepúsculo se apoiou fortemente em referências históricas e eventos para estabelecer as histórias de origem dos Cullen e dos outros vampiros. E agora eu trago 9 delas. Olá, imortais, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Só quero te lembrar, deixe seu like, isso ajuda o vídeo a ser sugerido para mais pessoas. E se é a sua primeira vez por aqui, já aperta esse botão vermelhinho, inscreva-se. E se já veio aqui antes, confere a sua inscrição, ok? E lembrando que o canal também já tem o botão valeu. E quem quiser dar uma força, fique à vontade. Agora, deixando de enrolação, vamos pro vídeo. Romances Imortais. A pandemia da gripe espanhola. Ele é um personagem amado, mas algumas coisas infelizes aconteceram com Edward em Crepúsculo que o levaram ao caminho do vampirismo. Ao contrário de seus irmãos, ele veio de uma família sem muitos problemas, mas a gripe espanhola tomou conta dele em 1918, em Chicago. Enquanto os corpos empilhavam-se nas enfermarias do hospital, Edward foi uma das vítimas da pandemia mortal, que acabaria com uma grande parte da população. Os livros e filmes retratam brevemente o estado dos hospitais na época, que foi como Carlyle conseguiu transformar Edward em um vampiro sem que as pessoas percebessem. A Guerra Civil Americana. Trazendo para a realidade, Jasper desempenhou um papel questionável na Guerra Civil Americana no início da década de 1860, onde defendeu a confederação que promovia a escravidão. E é confuso sobre por que ele seria um soldado confederado, muito menos um que subiu na hierarquia muito rapidamente para se tornar um major. Porém, o livro e o filme fez referência à Guerra Civil, especialmente em Eclipse, onde as habilidades de luta de Jasper entraram em jogo. As referências então caíram nas fictícias Guerras dos Vampiros do Sul, que aconteceram simultaneamente. Depois que Jasper foi transformado por Maria e liderou seu exército de recém-criados. A Grande Depressão. Não se discute muito sobre a Grande Depressão, mas Rosalie nasceu em 1915 e viveu a crise econômica durante o final dos anos 20 e início dos anos 30 como humana. Ela era uma filha amada por uma boa família e o trabalho de seu pai no banco ajudou-os a superar a Grande Depressão. Isso significava que a rica Rosalie e seus pais nunca sentiram a dor da crise. Mas a pobre Rosalie teve um destino infeliz pela frente nas mãos do filho do dono do banco, Royce. A Era Puritana. Nascido em 1640, Carlyle era o mais velho do clã olímpico e passou por vários períodos da história durante sua longa vida. Ele era diferente dos vampiros convencionais, e fazer parte da Era Puritana tinha muito a ver com isso. O final dos séculos XVI e XVII foram marcados por essa convulsão social, onde as igrejas estavam determinadas a purificar a religião e viver uma vida espiritual. Na Europa, a Reforma Protestante deferiu um grande golpe na autoridade do papado e da Igreja Católica. As políticas europeias ficam assim denominadas por conflitos religiosos, lançando algumas das bases para a Guerra dos 30 Anos, que surgiram no final do século. O pai de Carlyle era um pastor anglicano, então ele estava muito próximo dessa corrente de pensamento. Julgamento de bruxas no início do período moderno. No final da década de 1640, até cerca de 20 anos, a Inglaterra e áreas vizinhas foram atormentadas pelo julgamento de bruxas, que também incluíam a execução de pessoas suspeitas de serem vampiros ou lobisomens. Isso historicamente. No universo fictício de Crepúsculo, essas criaturas, claro, existiram durante o século XVII. Carlyle costumava liderar as caças a essas criaturas, ordenado pelo seu pai, quando este envelheceu. E ele se deparou com um clã de verdade, em oposição aos inocentes que estavam sendo mortos. Infelizmente, ele foi atacado e transformado, mas sua compaixão inata o fez encontrar uma maneira de permanecer um vampiro e não machucar as pessoas. Primeira Guerra Mundial. Quase todos os membros do clã olímpico estavam vivos durante a Primeira Guerra Mundial, mas a vida de Esme foi mais diretamente afetada por isso. Por insistência de seus pais, ela se casou com Charles Iverson, um homem que mais tarde acabou sendo abusivo com ela. Depois de alguns anos miseráveis com ele, ela só teve um descanso em 1914, quando ele foi convocado para lutar na Guerra Mundial. Ela passou quase 4 anos sem ele, mas seu retorno no final da guerra, em 1918, apenas sinalizou tempos mais difíceis em seu futuro. Literatura austiniana.
O final dos anos 1800 são significativos por muitas razões, mas para Bella Swan, o período austeniano da nobreza britânica, seus modos de vida e a luta de uma mulher no mercado de casamento por todas as razões, além do amor, era o mais importante. Bella mencionou seu amor pelos romances de Jane Austen várias vezes em Crepúsculo, chegando a fazer comparações entre eles e sua própria história. Os trabalhos de Austen são amados até hoje por causa de como suas heroínas não tinham medo de quebrar as normas sociais e traçar seus próprios caminhos de amor e trabalhar do jeito que queriam. Grécia em 1300 a.C. Talvez o período de tempo mais antigo referenciado em Crepúsculo. 1300 a.C. foi o ano aproximado do nascimento do líder Volturi Aro, além do clã romeno. Aro e sua família eram os vampiros mais antigos e eram originalmente gregos. Aro manteve isso na família transformando sua irmã Didime, que se apaixonou por Marcos, mas ele a matou para manter os Volturi juntos. Este foi o período micênico da história grega, e Aro trabalhou duro durante séculos para destronar os romenos e construir um exército formidável e um governo para governar os vampiros. A tribo Quileute. Quando o Crepúsculo foi lançada, muitas pessoas não sabiam que a tribo Quileute é uma tribo nativa americana real, que vive na reserva indígena Quileute, como resultado da assinatura do Tratado do Rio Quinault, em 1855. Stephenie Meyer criou uma lenda fictícia de Tahaak e os guerreiros espirituais em torno de uma tribo real, o que contribuiu para confundir sua história e cultura reais. Os lobos figuram em suas lendas, mas de forma muito diferente. A tribo é conhecida por suas habilidades de fazer canoas, seus modos de vida sustentáveis e sua própria linguagem complexa. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um pouquinho mais informativo, um pouco mais sobre curiosidades, que tem a ver com o universo que Stephenie Meyer criou. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.